E vocês viram que a Ana Paula acabou desabafando. Vou aumentar aqui. Realmente você tem felicidade e alegria no que faz? Qual o momento da sua vida? Algumas tragédias, talvez? Sim, algumas tragédias, alguns... Ou caminho natural da vida? O caminho natural da vida. Como que faz diferença o mínimo, né? Basta você retirar o mínimo da tua vida que você percebe o quanto que faz falta. Sim, né? porque ele deitou... Parou pra pensar, cara, quando ele falou aquilo, Ivan, 3 anos Só o olho. deitados, Só mexeu o só olho. olhando pra cima e só mexendo o olho. Aí você encontra as pessoas deitadas no chão, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de uma boa alimentação, de um café da manhã, Desanimado. de uma coberta, de um travesseiro. Não vão dar conta de mudar o mundo, mas a gente pode influenciá-lo a melhorar. Boa. Pera aí, Ivan. Acho que tá gravando. Tá gravando? Acho que tá. Então vamos então. Tá. Tudo certo? Tudo certo? Vamos. Tudo certo. E aí, meu povo, como é que vocês estão, meus amigos? Fala, galera, beleza? E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Mais com o Max. Ivan. Somos imensamente felizes por estarmos aqui concluindo o nosso... Vai subir o quê? O nosso nono ou décimo? Nono. O nono episódio. 2 meses, ó, aniversário de 2 meses. Mêsversário, não é tem? o mêsversário. Aí tem a galera Nutella que comemora isso aí, né? Mêsversário. Já fui em alguns, é só brincadeira, mas tem uns jovens aí que faz mês. Na minha época tinha aniversário de vez em quando dava. Era quando fazia um ano, 5, 10, 15. Não, 15 das meninas é legal, cara. É mesmo, é 15 verdade. das meninas é legal. Rapaz, esse aniversário de 15 anos aí deu uma canseira no da minha filha. Foi um calor miserável, cara, também lá. Coloquei aquela roupa, mas foi muito bom ver ela feliz. E... Ivan, como é que estamos aí essa semana? Essa semana foi puxado, hein? Essa né? semana foi algumas tragédias, talvez? Sim, algumas tragédias, alguns... Ou caminho natural da vida. O caminho natural da vida. E Caminho aí, está natural da preparado vida. para o caminho natural da vida? E o caminho que é, às vezes, contraditório aí ao que se espera. Então, mas antes disso tudo aí, vamos relembrar algumas coisas que nós já vivemos nesses 9 episódios aí, né? Contando com este aqui, mas os 8 para trás aí. 2 mesezinho. Que 2 trabalho, meses. hein, cara? Rapaz. Quem diria que a gente ia chegar nisso, cara? Oi, foi difícil e tem sido difícil, viu, meus bons amigos? O Não que tem é fácil. feito a gente perseverar e continuar é encontrar com vocês pela rua, pelos locais que nós visitamos. Eu assisti teu podcast, hein? Puxa, eu gostei muito daquilo que você falou. E as pessoas mal sabem que às vezes a gente estava acabando de pensar assim, caramba, acho que vamos parar com isso daí. E aí tu vem uma pessoa e fala, tá muito bom, escutei hoje uma pessoa muito querida, Cristiane, falando comigo. Ela falou assim, tô vendo lá, hein, tô gostando de ver, tô acompanhando. Ah, que legal. Foi muito bom, muito bom. Hoje teve uma moça... Cristiane Berini. Teve uma equipezinha de um depósito, que eles trabalham num depósito próximo da minha empresa, né? E aí eu tava seguindo pra casa do meu pai ali e eles subindo pra um restaurante. Aí passou os 4. O Ivan não pode mais. E Ivan, muito maneiro. Foi legal, cara. Foi a Gisele, o marido dela, o Alan. Legal. Um abraço, tá, Gisele? Um abraço, Alan. gente. Legal. E legal. Isso é muito bom, eu fico imaginando esses caras que são famosos mesmos, né? Os caras primeiro eu acho que não conseguem nem andar. Acabam as pessoas... Mas deve ser muito bom você ser amado, ser querido por pessoas que você nunca viu. É interessante, né? Isso, né? Isso é uma magia diferente, né? A gente assiste vários videozinhos aí na internet da galera se aproximando, pessoas chegam a chorar, desmaiar, né? Gritam, vem aquele êxtase, né? Euforia, é verdade, né? De estar vendo ali. Lembra aquele dia no futebol, os rapazinhos lá, cara? Eu lembro. Não, ele é o Max, pô, lá do Pode Max. Não sei o quê. A gente foi lá, tirou uma foto com eles, foi massa, cara. Isso aí não tem preço, não tem preço. Lembrando que a intenção do nosso canal é levar para vocês algumas reflexões, alguns assuntos importantes que talvez você esteja enfrentando neste momento.
Às vezes a dor da perda, às vezes a felicidade da conquista, o momento da dúvida, né? E principalmente fazer com que a nossa conversa seja clara, objetiva, franca, como diz o meu amigo Honesta, aqui. direta. Honesta, direta, né? Bacana que eu tive alguns feedback muito legal, cara. Teve um amigo, Felipe, um abraço, Felipe, o cara que segue a gente aqui, que sempre acompanha, mandando mensagem lá, falando o quanto impactou na vida dele, a ajuda que teve. Pô, foi legal, foi legal. Legal. Tá trazendo consciência, cara. Isso é bom, isso é bom. Então, com isso já faz com que nós sejamos muito realizados e contentes. Já passamos por situações aqui, nós tivemos 3 entrevistados a princípio. Sim, sim. Primeiro foi com a Adriana, falando sobre a importância, né, de cuidar do corpo, de cuidar do bem-estar físico, para que você se sinta, tenha um bem-estar emocional, psicológico equilibrado, né? Falamos ali um pouco sobre as canetas emagrecedoras, Isso, né? foi bacana. Depois nós tivemos o segundo entrevistado, que foi o Walter. Foi muito bacana, cara. Muito bom, Muito a bacana. energia que você chega lá e ele consegue transportar para você os sentimentos, a perspectiva, visão de futuro do aqui e agora, enfim. Eu tive feedback de todos, ó, o da Adriana, um amigo que segue a gente aqui também, o Gabriel, ele e a esposa, falou que por causa da Adriana eles começaram a fazer exercício, né? A gente começou aqui, a gente Olha vai aí. fazer. Parabéns, Gabriel, Muito bom. ele e a esposa. Muito bom. Ele e a esposa. O do Walter, uma tia minha, tia Lia, falou comigo que ficou muito impactada com o vídeo. Falou, pô, sou vizinho, conhecemos o Walter já há muito tempo, mas não conhecia muito bem a história dele. Aí ela entendeu ali, falou quão grata, gratidão que faltava na vida, cara. Sim. Olha que bacana. E tu sabe que a gente estava almoçando esses dias, aí teve um franguinho. Quem assistiu o episódio do Walter vai ver a hora que ele fala, eu queria mais uma vez sentir os meus dedinhos, poder comer um churrasco, Cara, comer um franguinho, né, lamber os dedos. E aí estávamos na mesa, a minha esposa falou assim, acho que foi isso aqui que o Walter estava falando, né? E a gente comeu ontem, foi ontem isso, o franguinho, ela lambendo os dedinhos lá, falou assim, puxa, é verdade mesmo, né? Como que faz diferença o mínimo, né? Basta você retirar o mínimo da tua vida que você percebe o quanto que faz falta, Sim, né? sim. A voz, quando eu fiquei um pouco gripado, ainda estou me recuperando, mas vocês viram isso aí em alguns episódios, a voz da gente falhando, e fico pensando, caramba, eu não consegui se comunicar aquelas pessoas não falantes, né? Uma vez eu ouvi de um amigo, Rafael, ele saiu junto com a esposa para servir uma missão pela religião dele, para as pessoas não falantes. Puxa. Eu nunca tinha parado para pensar, né, desses irmãos que nós temos na Terra, né, dessas Sim, pessoas que vieram para esta Terra com essa dificuldade em que suas línguas são travadas, eles não conseguem se comunicar. E ele começou a me explicar do mundo paralelo que eles vivem. Por quê? Porque não conseguem ter acesso ao conhecimento. Então eles não têm noção do grau de parentesco, do que é pai, do que é mãe, do que é tia, do que é prima, do que é filho. Né? Filho sabe porque nasceu, entendi. mas não tem aquele elo, aquele sentimento de o que é errado. Então tem muito incesto. Porque ele não entende, né, cara? Entre essa comunidade. Tem muito pai casa com tia, que porque não tem o senso, não tem o conhecimento. Isso eu tô falando, quando ele conversou comigo, tomara que isso tenha mudado muito. Mas isso eu tô falando de 10 anos atrás, para mais. Cara, não faz muito tempo, mas ele falando sobre isso. As pessoas não conhecem. Nós somos cristãos. Sim. Então nós temos baseados em nossas vidas os mandamentos de Deus. Outras pessoas que não são cristãos, que têm o seu conhecimento, têm o seu senso comum de guia, não fazer mal para os outros e coisa e tal. Eles não têm esse senso. Porque não foi inserido neles, porque não tem comunicação. Não tem comunicação, não tem quem vá lá para poder se comunicar. Entendi. Essa é uma das coisas que, parando para pensar, o quão bom é nós podemos falar, nós podemos ouvir, nós podemos enxergar, né? É gratidão, né? Cara, é impressionante no episódio do Walter.
Cara, quando eu fui lá conversar com o Walter antes, que ele que entrou em contato com a gente. Ele entrou em contato, pô, Ivan, vi teu podcast lá, cara, vamos fazer uma entrevista, que eu queria mostrar minha história. Eu falei, pô, beleza, combinei com ele. Só que antes da gente gravar, eu fui na casa dele. Eu não tinha noção das coisas, cara, eu não tinha noção. Eu não sabia que ele não consegue se virar na cama, por exemplo. Pois é. Não sabia, que ele deitou... Parou pra pensar, cara, quando ele falou aquilo, Ivan? 3 anos só o olho. deitados. Só mexia o Só olho. olhando pra cima. E só mexendo o olho. Eu não tenho noção do que é isso. Não dá pra saber. Só você estando com ele lá e conversando, estando próximo. Cara, eu cheguei lá, conversei com ele. Ele tava num equipamento que ele tem lá de madeira para poder ficar em pé. Porque eu não sabia disso. O ser humano foi feito para ficar em pé. Então, se ele ficar sentado, não tem circulação sanguínea e dá problema. Então, ele tem que ficar em pé. Então, todos os dias ele vai numa tábua, parece uma tábua assim, com uma rodinha e fica em pé. Que fica em pé lá. Exatamente, ela faz esse movimento. Inclusive, ele usa uma adaptada, porque as boas mesmo são caras. Ele falou que não era cara demais. E aí ele estava em pé. E aí, bem, fui lá conversar com ele. Falei, e aí, Walter, não sei o quê. Conversei com ele lá, o cara, amigo pra caramba. E ele me olhando, eu andava pra lá, andava pra cá. E ele falou assim, aí eu falei assim, pô, Walter, como é que você faz pra usar o celular aí? Ele, não, nessa tábua aqui eu viro uma planta, pô. Sou só uma planta. A hora que tu quiser ir embora, pode ir, eu vou ficar paradinho. Aí ele falou assim, Ivan, tu não tem noção do movimento. Ele falou assim, ó, tu já deu uns 50 passos na sala, eu já vi tu indo pra ali, tu indo pra cá, tu balançando a perna, entendeu? E eu fico só aqui, ó, só parado. Eu falei, cara, impressionante, não uso o celular. Aí na hora de ir embora, ele falou assim, não, Ivan, agora eu sou como uma planta mesmo. Eu fico aqui, pô. Tá. Aí daqui a pouco dá meu horário, alguém vai vir, aí vai... Eu falei, cara, é impressionante. A gente não consegue ter noção de como é um mundo paralelo, como você disse. Sim. É um mundo paralelo. Sim, sim. E Só é tá no importante próximo. a gente olhar para o lado, porque nós vamos encontrar outras coisas que a gente costuma passar, mas fazer o que? A gente não tem o domínio e o autocontrole de dominar tudo. Nós falamos sobre isso também uma vez no podcast, o caminho que às vezes você faz, e aí você encontra as pessoas deitadas no chão, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de uma boa alimentação, de um café da manhã, Desanimado, de uma coberta, de um travesseiro, né? Eu sei que isso não somos nós dois que vamos conseguir resolver isso tudo, né? Mas faz a gente ser grato para onde nós estamos indo todos os dias, né? Quantas pessoas estão tendo acesso a um celular, uma internet, tendo a paciência de estar nos ouvindo, nos assistindo, né? E participando e assistindo outros programas. Então, faz a gente entender realmente que nós temos que cuidar, né, do que nós temos. Pô, eu assisti um vídeo, olha que bacana, de uma conferência que teve lá nos Estados Unidos, lá, eu acho que ele é americano, o nome dele é Christofferson. Ele falou assim, talvez a gente não consiga mudar o mundo. Igual você falou, nós dois não vamos dar conta de mudar o mundo, mas a gente pode influenciá-lo a melhorar. Boa. Então a gente pode influenciar sempre. Uma maneira que a gente criou foi o podcast aqui. E você em casa aí pode também influenciar, pode influenciar seus vizinhos, sua família a melhorar, pô. Sim, sim. Ajudar cada vez mais. O mundo é mais fácil a gente influenciar o mundo a mudar, lógico, fazendo a nossa parte e influenciando outros a fazerem também. É mais fácil mudar o mundo assim do que a gente tomar a própria atitude que não dá conta, é muito difícil. É verdade, é verdade. Depois nós tivemos o último episódio, né, com a entrevista. Cara, foi divertido, cara. Com o Thiago. Não sei se vocês assistiram. Como foi legal. Foi muito bacana, tranquilo. Foi um ambiente muito agradável. Natureza, conexão mesmo com a natureza. Ver as aves e os sons ali produzidos pela própria natureza, um ambiente. Foi muito bacana, né? Foi bacana. E você vê aqueles bichos ali, cada um com sua espécie, cada um com a sua... morfologia, né? E aí você acaba enxergando e vendo coisas que, caramba, como que pode essa criação, né? É incrível, cara. É incrível. A cobra, cara. A cobra, cara. Meu, você sabe que quando a gente estava programado para fazer essa entrevista lá com o Thiago, eu estava muito receoso pela bendita da jiboia, cara. Eu falei, eu tirei o teu receio. Eu já cheguei e falei, não, pra pegar a porra. O mais engraçado a boca dela tá aqui, ô Thiago, ela morde? Eu tô mexendo na boca dela, cara. Aquilo foi engraçado também. E o mais interessante, cara, tá no vídeo também aí, vocês podem assistir,
é hipnotizante, cara. É hipnotizante, ela fica assim. Vai, cara, aquela parada desestressa você, tu começa a olhar as cores dela vai mudando, o formato, cara, foi muito bacana. Embora tem pessoas que têm essa fobia, nós respeitamos isso. Esse foi uma das estratégias que nós usamos, de colocar ela para o final, para que as pessoas pudessem assistir o máximo que, né? E assim, então, a gente respeita vocês, mas olha, foi interessante tirar essa fobia, né, de cobra ali, né? Foi legal. Foi legal. E foi maneiro também a parte de magia, cara. Eu não tinha noção, tu viu ele explicando direitinho. Cara, assistem lá o episódio do Thiago. Cara, alegria pura. E parando para pensar, rapaz, fazem 20 anos que ele tá no ramo da mágica e nem parece, né? 20 anos, cara. Nem parece. E quanto que esse rapaz aí já rebolou e fez de mágicas aí para poder sobreviver, porque é um caminho que é pouco, né, é divulgado, igual o caminho até então dos halterofilistas aí. Pô, os caras agora, nesses últimos 2, 3 anos, que eles estão num boom. Incentivou muita gente, né? Tem Cariani, tem o Bitelo, né? Tem esses caras todos aí que são renomados. Mas é o mesmo esquema do mágico. Hoje um atleta, cara, de fisiculturismo, cara, pô, ele tem que pagar muito, trabalhar muito para conseguir fazer, cara. Poxa, eu tava conversando lá com o meu treinador lá, né? Nosso personal, ele também participa disso. Inclusive é um dos nossos convidados aí, que em breve vocês estarão sabendo o momento certo. E ele fala tem pessoas que gastam 15 mil reais por mês com alimentação, suplementação, hormônio, tudo controlado, médico, para que eles possam ter o seu maior desempenho com maior segurança possível. Então, assim, cara, fora de série. Tem algumas profissões que são assim. São, talvez... Já ouviram aquele ditado que a gente é muito feliz quando faz o que gosta? Quando trabalha com o que gosta? Essa oportunidade são para poucos. Se você tiver esse pensamento, cara, não é para você esquecer, mas pensa bem. Tem algumas profissões, cara, que a gente tem que gostar, ou a gente aprende a gostar de tanto fazer, de tanto executar e ter sucesso com ela. Mas algumas profissões que são muito amadas, que o pessoal faz, uma delas é o fisiculturismo, é o mágico lá, igual o Thiago, é difícil, até tu se engajar. E são várias profissões que são assim. Ô, Ivan, o cara faz pelo amor. Nosso incentivo do podcast, lá no início. É verdade. Eu e o Max começamos a falar assim, vai ser um momento de descontração, a gente vai fazer vídeo, a gente vai conscientizar, a gente vai criar um movimento que vai mudar o mundo através podcast, que vai ajudar muita pessoa. A gente ajudar uma pessoa já valeu a pena. E temos certeza que a gente já ajudou. Uma já conseguimos, agora temos que ir mais uma. Agora tem que ir mais uma. Tem que ser, porque tem as pessoas que acabam não comunicando conosco, né? Porque ainda tem o seu receio, mas eu tenho certeza que a mensagem tem chego até eles, né? Tem chego. Tu falou uma coisa aí interessante. Eu com 14 para 15 anos, começa o burbúrio nas salas de aula sobre qual vai ser a sua profissão. Tem gente que desde pequeno, eu quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser policial, né? E eu tinha tido para mim que não sei se eu falei sobre isso nos nossos podcasts, não sei. que tinha a intenção de ser psicólogo. Falei isso? Não falou. Não falei mesmo, não. Legal, tem que ter memória boa. Não falou não, pô. Não? Eu tenho memória boa, funciona. Não. Falou não, pô. Tu falou que foi fazer solda, eu acho. Psicólogo mas não. A intenção era ser um psicólogo, né? Quantos de nós já começamos com um pequeno sonho, com um pequeno direcionamento, mas aí chega um determinado momento que você ou precisa mudar a rota por conta própria, ou as pessoas fazem você acreditar que você tem que mudar a sua rota. E eu fui carregando esse sonho. 14, 15, 16, fui terminando o colégio com 17, agora vai entrar na faculdade. Vou fazer psicologia. Cara, é mesmo, cara? É verdade. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Conheci uma pessoa, né? E essa pessoa pegou e falou pra mim assim, rapaz, tu vai passar fome. Saúde. É os nossos bastidores aqui, é o Zequinha. Vocês devem ter visto ele aí nos Vocês conhecem o Zequinha? Vou apresentar pra vocês, o nosso companheiro, pô, peraí.
Esse é o nosso mascote. Esse aqui é o mascote do Pode Mais, olha aí. Esse E aí, gigantão garoto? aqui, ó. Olha o nosso gigante. Ele tá olhando aí. E aí, ó. Dá um oi. Tô tremendo, cara? Ele tá tremendo, ele mano. fica bolado, Ele cara. fica bolado à toa lá. Baixou as orelhas e tá tremendo. Vai lá, vai, filho. Vai lá brincar. E aí, por fim, foi dito isso, né? Ah, você vai passar fome, cara. Nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? E 20 anos atrás, realmente, psicologia, o que era psicologia? Eu não tinha noção. A gente só tinha noção daquele local que você senta e fica escutando a pessoa falar horas e horas e horas. E aí você tenta mostrar para ela alguns caminhos, ela auxilia ela nas decisões, né? Mas você nunca diz o que ela tem que fazer. Esse é um dos primeiros princípios ali. E enfim, e era isso. Tu ajuda ela a encontrar o caminho, né? Ajuda ela a encontrar o caminho e tal. Às vezes Essa era ela a base, sabe o né? que fazer, mas enfim. E aí, cara, ele me quebrou. Ele me quebrou. É normal Porque isso. era uma pessoa de grande influência na minha vida. E com essa fala dele, eu fiquei perdido. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha coletado e buscado informações e vivido e construindo, ansioso por essa fase de iniciar na profissão que eu gostaria, que eu achei que eu ia gostar de ser, Sim. que era psicólogo. Mas como tinha grande influência e hoje, querendo ou não, dinheiro é o que move tudo, é o que te proporciona segurança, te proporciona conforto e bem-estar, né? Então, cara, fiquei preocupado. Logo aí começou os trabalhos. Então eu fui fazer curso de soldador, eu fui trabalhar como vendedor, eu fui trabalhar como técnico em equipamentos eletrônicos, TI, e aí foi criando essa formação que eu tenho hoje. Sim. Então eu levei aí longos 20 anos para poder descobrir o que realmente eu gostaria de ser. Ou uma nova. Sim. Ah, Max, mas então por que depois que você pensou nisso, você não deu sequência ou você foi fraco demais? Né? E por que você não deu sequência no seu sonho, se era teu sonho mesmo? Porque aquilo que eu estou dizendo, eu tinha 18 anos. 18 anos eu tinha uma ideia do que eu poderia fazer, mas eu precisava de apoio. E o apoio que eu recebi foi Uma negativa. uma negativa. Gente, ó, na vida de vocês, ainda mais você que é jovem, quando você vai tomar uma decisão, tem algumas pessoas que, por mais que você não queira, como a gente já falou em outros episódios aqui, 95% das coisas são emocionais. Isso aí. E existem gatilhos mentais que as pessoas colocam. Geralmente é seu pai, sua mãe, professores, um monte de gente. As pessoas que você admira porque tem sucesso em alguma coisa, esses gatilhos sempre vão vir à tona. Sim, Sempre vão vir à tona. E as suas escolhas geralmente é baseada nisso. exato. Então tem que tomar muito cuidado, mas, cara, vai ter momento que não tem jeito, cara. Não tem. Por isso que é importante. É importante demais. A gente está cercado de pessoas certas, tá sempre no ambiente certo, porque o ambiente influencia muito e com o conhecimento certo. Senão a chance da gente tomar uma decisão errada é muito grande. E é natural. Eu deixei de seguir vários caminhos na minha vida, vários caminhos. Eu deixei de seguir na minha vida por influência, por influência do meu pai, por influência do meu irmão, por influência de professores, por influência de algum cara que tinha muito sucesso e admirava muito, por talvez amigos, bons amigos e maus amigos também influenciaram. E de fato, isso foi muito árduo. E isso tem sido muito árduo para muitos de vocês que de repente passam por isso. Tinha um sonho, você, querendo ou não, você confia, credibiliza esse sonho a alguma pessoa. Por isso que eu entendo aquelas frases que tem, coisa e tal, ou aquelas linhas de pensamento. Tá pensando em fazer algo? Não fala para ninguém. Fica com você. Se tiver... Lembrei de uma piadinha, né? Tá pensando em fazer algo? Não fala pra ninguém. E aí, tá dando certo? Não, mas também ninguém sabe. Dois motivos pra tu não falar nada pra ninguém. É verdade. Pra não ter o sentimento de frustração, tá certo? E aí, cara, pois é. Esses 20 anos me custou muita coisa, gente. Muita coisa. Dias que fui trabalhar triste,
dias que fui trabalhar perdido, dias que eu não sabia o que eu estava fazendo, se eu ia ficar fazendo aquilo pro resto da minha vida, e enfim. Foi aí que entrou um pouco também daquele episódio que nós falamos sobre mercenário e Sim, funcional. sim, 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 sim. Então eu tive que buscar uma forma de ser funcional naquilo que eu estava fazendo para buscar felicidade. Então ter felicidade no que faz hoje Ajuda muito. ajuda muito, mas é muito difícil. Eu tenho certeza que ninguém é feliz o suficiente para acordar 4:30 da manhã para poder pegar um ônibus às 10 para 5 para ir trabalhar numa casa como Sim. empregada ou trabalhar numa empresa, trabalhar numa fábrica, pega sol, pega chuva, ninguém é feliz, né? Vamos falar em performance. Em- A performance é você pegar uma estratégia. Se você já sabe do que você gosta, só que você não tem a possibilidade de fazer isso agora, você tem que bolar um plano. um plano. Mas você tem que encontrar felicidade no que está fazendo. É passar a gostar do que faz Exato. e não fazer o que gosta. Exato. A criança só faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito, independente se gosta ou não. É E ó, verdade. por mais incrível que pareça, eu já fiz muita coisa que eu gosto e faço coisa que eu não gosto. Até hoje, é necessário. Mas incrível que pareça, as coisas que você acha que gosta... eu gosto muito de trabalhar como psicólogo, o Max comentou aqui agora. Cara, vai ter dificuldade lá. Você vai trabalhar com pessoas, você vai fazer parte financeira, você vai trabalhar com um montão de coisa que não funciona, Sim. mas vai ter uma central de alegria, então, um centro ali de alegria para você. Então, primeiro, identificar a alegria. Realmente você tem felicidade e alegria no que faz? Qual o momento da sua vida? Existe também tem alguns, não é curso, cara, tem algumas avaliações que você faz para descobrir onde que é meu melhor caminho. Onde é o meu melhor caminho na minha profissão. Agora, uma dica muito boa, a gente já conversou aqui no Bastidores, aqui, eu e Max, cara. A dica muito boa foi até sobre a morte do Oscar Schmidt, não é isso? Boa. Que ele estava falando. Cara, olha que bacana, cara. O Tadeu estava falando numa entrevista ali, o irmão do Oscar Schmidt, falando que ele estava conversando com os irmãos dele, estava lá conversando a noite toda. Ele tinha que trabalhar de manhã, mas estava tão gostoso o papo, isso foi a fala dele, estava tão gostoso o papo, que ele foi até de manhã e falou, gente, agora eu vou ter que ir embora, que eu tenho que trabalhar. Esse lance que tá gostoso, que a gente não quer acabar, isso é o termômetro da felicidade. Se você tá num lugar que você tá fazendo, você não consegue perceber a hora passando, você não quer que aquele momento acabe, é ali que está a sua felicidade. É o ponto, porque às vezes a gente não sabe o que nos faz feliz. A gente pesquisa, busca, acha, às vezes tem um pensamento, começa uma coisa, começa outra, mas essa é uma dica, cara, para a vida. Tá num lugar que você, cara, tem um nome chamado flow, já ouviu falar em flow? Flow é exatamente isso, cara. É tu tá num lugar que tu queria muito estar e que tá tão gostoso que tu quer eternizar aquele momento. Tu não quer que aquele momento acabe, tu quer eternizar ele. Então, todos os momentos que você quiser eternizar, que você quer que não acabe, já viu aquela conversa que tu tá com um parceiro teu que de repente deu de manhã? Cara, Caraca, perdi muito tempo. É um momento feliz. Eu fiz uma viagem uma vez em família. Eu acho que já vai até introduzir um pouco o assunto que a gente quer trazer para vocês aqui. Porque essa semana foi carregada dessas informações. E eu tava com o meu cunhado, cara. Ele tá morando fora hoje. E a gente estava nesse lugar. E ele é muito parceiro, muito meu brother mesmo. Muito amigão. E eu sinto até falta, às vezes, a gente se ligar mais, conversar mais. Mas a gente tem as nossas correrias, os fusos horários da vida. E, cara, eu lembro que uma vez a gente estava lá nesse lugar. E aí nós compramos um fardo de Coca-Cola. Tinha 12 latas, o fardo lá, era barato, foi $5, assim, na época. E aí, cara, a gente ficou tomando Coca-Cola sentado, cara, do lado de fora, numa espreguiçadeira, velho. E ficamos conversando. E ele, cara, ele dá 11 horas, ele já era. Ele dá turn off, né, mano? Desliga, já era. Começa a cair o sistema. Mas ele foi, cara, a gente foi conversando pra caramba, não sei se tu lembra disso, Rick. Se tiver, tomara que você assiste isso daí. Mas é isso aí que tu falou. Tu fala, caraca, mano, tá ótimo. Do jeitinho que tá aqui, tá bom pra caramba. Sentadinho, trocando uma ideia, dando risada, contando plano, contando sonho e tal, né? Então, de fato, esse
esse ápice aí é Esse é um, importante de ser é um memorizado, termômetro forte, cara. eternizado, né? Assim, ó, você quer eternizar aquele momento? Então, vê as características que está acontecendo, que ali Sim, você encontrou a felicidade, cara. sim. E eu tava falando, né? De às vezes você levanta cedo, de madrugada, é sempre buscar, embora seja muito difícil, o lado bom Sim, daquilo, né? sim. É o lado Não, bom daquilo, poxa, eu tô indo pegar um ônibus, mas eu tô indo pegar um ônibus com aquele amigo que eu acabei construindo um elo, que trabalha, isso. que tá no mesmo barco que eu, né? De que a gente consegue conversar, a gente tem filhos da mesma idade. Enfim, você vai buscando situações que aí você transforma aquele ambiente. A Aninha, lembro dela, a Aninha é uma senhora que trabalhava na empresa aqui em Petrópolis e, cara, como era radiante passar por ela. E ela trabalhava na área de produção e tudo mais lá naquela fábrica. E como era gostoso ver a energia dela. Não tinha tempo ruim, paninha. Tá Era, oi, certo. oi, 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 garoto, oi, menino, não sei o que, coisa e tal. Então, assim, é você sempre mesmo buscar o melhor dentro e no local onde você está, né? Mas, meu irmão, você falou aí sobre o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. Vamos ver aqui, gente, um trechozinho aqui. E vocês viram que a Ana Paula acabou desabafando. Vou aumentar aqui um pouquinho aqui, gente. A notícia triste do pai dela. Então, bora lá. Falar com todos eles. Esperança, vai dar certo. Talvez foi isso. Só para quem não acompanhou, né? Ana Paula é uma integrante aí do reality show que está acontecendo numa rede de TV, todo mundo já sabe qual é. E ela também teve a perda, né, do seu pai, seu Geraldo, Geraldo Geraldo Renault. Renault. E aí então o Tadeu Schmidt, que é o irmão do Oscar Schmidt, tá dando a notícia, na verdade ela já tinha recebido a notícia nessa parte aqui, só que ele tá ampliando a informação para todo o Sim. Brasil ali do que aconteceu, né? Se desejar. Mensagem épica da semana aí. Essa foi uma das Mensagem partes pesada, né? emocionantes ali, né? No ápice ali, no fim. Como é que pode, né? Uma pessoa, ela tá prestes... Aqui fora, eu tava dando uma pesquisada. Aqui fora, a Ana Paula, que estava falando, ela tá cogitada a ser a campeã Sim, sim. dessa edição aí, Sim. deste reality, né? Mas como é que pode você viver dois ápices ao mesmo tempo? Mesmo tempo. Né? E olha que ela nem sabe que vai ser campeã, mas ela tá ali vivendo. Puxa, somos finalistas, tô indo com as duas pessoas que eu mais gosto na casa e tudo mais. E o E, reality meio que fecha a vida dela dentro do reality. exato. Agora e a dificuldade dela de voltar para a vida real agora, quando sair de lá. Exato. E eu tava vendo outras reportagens ali, assim, outros cortes. Ela tava falando com o Tadeu que as coisas acontecem da forma que precisam acontecer. E ela falou que ela não saberia como estaria reagindo aqui fora Sim. se ela fosse pega por essa informação agora. Então, é estar lá dentro, parece que está ajudando muito ela a entender melhor esse Viver o processo, luto ali, né? assimilar melhor, está tendo suporte de duas pessoas que ela criou muita afinidade, fora a produção, Psicólogo o também, né? A produção tá psicólogo, lá. tudo mais. Então, assim, e como que é que pode, né? A pessoa tá ali vivenciando, ganhando as etapas e agora recebe uma informação que vai mudar toda a trajetória, né? Que faz parte do curso da vida, Sim. né? Então nós estamos falando aqui da morte, né? Até que a morte nos separa desse plano terreno, né? Então, Ivan, e aí? Morte, eu tô rindo, né? Falou da morte, eu rio, olha só. Tô rindo na cara da morte. Mentira. Cara, eu tenho um pensamento curioso sobre morte, cara. Assim, uma pessoa que eu amava, assim, mais, assim, que mais próximo, assim, que eu lembro, meu avô, teve um primo também, cara, que a gente participou do velório lá, tivemos que dar toda essa, teve o luto, teve isso tudo. Meu avô, não lembro a idade, 70 e poucos anos quando ele faleceu. E teu primo? E imagem, meu primo era muito jovem, uns 20 anos quando faleceu. Caramba. O meu avô, quando faleceu, foi bem marcante para mim, foi bem marcante. Mas eu me lembro de algumas coisas, cara,
que aconteceram no velório, cara, que me fez refletir um pouco sobre a morte. Uma das coisas, muito cheio o velório. Muito, muito, muito cheio. O Jornal da Cidade chegou lá, fotografou. Eu lembro que eu isso, fui. o Jornal da Cidade? Eu lembro que eu fui ajudar a carregar o caixão lá, né, até em cima. E eu lembro quando a gente estava muito distante, que o cemitério da cidade aqui, você vai subindo umas ruazinhas assim, e é uma subida, dá para você ver a galera que está saindo lá onde acontece todo o velório. E aí eu lembro que eram muitas pessoas. Eu lembro que a gente estava muito distante, você olhava, tinha muita gente. E, cara, eu não fui, naquele momento, eu não vivi tristeza no velório do meu avô, cara. Eu lembro, cara, que a família do meu avô, assim, é muito católica. Então eu lembro que começava aquele zum, 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 tinha muita gente, aí começava aquela conversa no velório, alguns rindo, cara, um deles era eu também, a gente rindo ali no velório, e aí o pessoal católico ali vinha com as rezas, né, para tentar baixar o volume da galera naquele momento. Mas, cara, a única reflexão que eu tenho, cara, que deu tudo certo pro meu avô, cara. E aquele momento não era um momento triste, cara. Meu avô tinha que falecer, porque você não vai viver para sempre. Você vai morrer, você que tá me vendo aqui na câmera, ó. Você vai morrer. Eu vou morrer, o Max vai morrer. Não, eu não. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Pausa. O meu... Você vai morrer. O meu filho, cara, meu filho do meio, ele ainda pequeno, nós estávamos falando sobre vários assuntos, e um dos assuntos foi sobre isso, sobre morte. E aí nós estávamos falando para todos, não, você sabia que tu vai morrer. Quando chegou nele, Cauê, tu sabia que tu vai morrer? Eu não vou morrer não. E serinho, cara, não, Cauê, você vai morrer também. Não agora. Não agora, mas não, eu não vou morrer não, pai. Tu pode morrer, mas eu não vou morrer não. Ó, vai morrer, cara. Seus parentes vão morrer, as pessoas que você mais ama vão morrer. Essa é uma realidade dura, triste, mas é o que vai acontecer. Esteja sempre preparado para a morte. Esteja preparado, porque uma pessoa despreparada sofre mais que as outras. Eu lembro que no velório do meu primo, que era muito jovem, ele faleceu bem depois do meu avô. E eu já fui preparado porque já formei meu pensamento sobre a morte. E no velório do meu avô, o que eu vi era alegria, cara. O meu avô, ele veio de Portugal, ele saiu lá de Portugal e veio para cá. Por causa das condições que ele veio? Cara, péssimas. Qual era o enredo? Qual era o enredo da história? Como a maioria dos migrantes para cá, né? O enredo da história, cara. Acontecia ali a Segunda Guerra Mundial, e aí começou algumas brigas ali entre Portugal e Angola, e aquela galera ali, aquela família, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação. Então, o que a família pensava? Se a gente conseguir tirar o meu filho daqui e mandar para qualquer lugar e não deixar ir para o exército, vai evitar de ele ir para uma guerra. E não sabia se realmente estava acontecendo uma guerra violenta, sangrenta, ou se era só uma guerra tranquila, que não era guerra, que era só uma colonização, só uma organização de cidade. Não se sabia isso. E meu avô veio para Petrópolis com 18 anos. Não foi para o exército, veio para Petrópolis com 18 anos. O cara chegou sem nada aqui, só com uma carta de recomendação para um lugar específico. Ele não podia ir para outra cidade a não ser Petrópolis. Era uma carta específica, veio de navio. Chegou aqui, construiu a família dele. O meu avô tinha bastante bens. Quando ele morreu, ele não deixou a família... ninguém estava desamparado. Ele teve 7 filhos com a minha avó, que veio para cá muito mais tarde de Portugal, mas era da mesma aldeia. Lá em Portugal a gente chama de aldeia. O mesmo bairro que ele morava lá, ela veio para cá mais tarde com a mãe dela e se casou com meu avô. Meu avô construiu terras, agricultura, cuidou dos filhos, todo muito saudável. Quando ele faleceu já tinha vários e vários netos, velório cheio, família toda saudável. Ele ainda faleceu com terrenos, com imóveis. Cara, o que eu podia chorar? Ele ia ter que morrer, não tem como viver para sempre. Uma hora ele ia ter que ir. Lógico que a gente vive o luto, a saudade, a convivência, mas qual era a outra opção? Não tinha outra opção. E ele realizou todos os passos, mas ele saiu desse mundo aqui, foi para outro mundo. E quando ele saiu daqui, ele cumpriu todo o papel dele. Por que tristeza? Então, fica o recado aí para os meus amigos aí, meu velório, sejam felizes lá. Pode comemorar a minha morte. Fala assim, o Ivan morreu, vamos comemorar. Não é isso. Existe luto, mas comemora a vida, celebra a vida. Agora, qual é o segredo dessa reflexão que eu trouxe para a minha vida? Lembra daquele momento que eu falei do Tadeu ali, de eternizar, que você estava com o Riquinho, né? Riquinho é parceiro, conheci ele. Você estava lá com o Riquinho conversando,
Esses momentos são os momentos importantes da nossa vida. Esses momentos você tem que valorizar. Quando você está com a sua família, quando você está com alguém que você ama, valorize esse momento. Agora, se você não valorizar, ou pior, tomar decisões muito erradas e conscientes, aí no dia do velório, você vai estar em sofrimento. Vai estar em sofrimento, cara. Qualquer velório que eu fui, dava para ver quem estava em sofrimento. Por quê? Porque não resolveu os assuntos que tinha que resolver com o falecido. E aí chega naquele momento, não dá mais. Então, ó, aproveita esse tempo agora. O tempo é agora. A vida que existe é agora. Ninguém vai lembrar de você, cara. Esquece isso. Tua esposa não vai lembrar de você, teu pai não vai lembrar, tua mãe não vai lembrar. Cara, você vai morrer. E seus filhos vão lembrar de você. Quantos dias... Ó, meu avô, cara. Tô lembrando dele agora. Cara, eu não lembro do meu avô. Deve ter um mês que eu não penso no meu avô, pô. Porque meu avô, convivi com ele, amava muito ele. Mas você não vai lembrar, cara. Você não vai lembrar dos seus familiares, mano. E vou te falar mais. Se você morrer primeiro que a tua esposa, mano, ela uma hora, ela vai guardar teus retratos, ela vai pegar tua roupa, vai dar pros outros, ela vai sumir com aquilo, cara. E é bom que ela faça isso. Porque ela não pode ficar amarrada no luto para sempre. Se ela ficar naquele luto eterno, cara, é psiquiatra, psicólogo para poder resolver. A vida tem que continuar. Todo mundo que veio vai morrer e a vida tem que continuar. E ela talvez arrume outra pessoa que vai ajudar ela. E não tem problema nisso. E teu bisneto, cara, provavelmente, cara, ele não vai nem saber da tua história. E 30, 40, 50 anos, ninguém nem sabe que você já existiu, cara. Que até aquela foto velhinha que o pessoal guarda vai sumir. Aquela foto que você fica ali, não, essa daqui eu não vou apagar no celular, não, que eu gosto. Tudo bem, gosto dela, mas um dia ela vai sumir, cara. Um dia ela não vai fazer mais sentido. E essa reflexão que eu tenho sobre a morte, Max, eu acho que a única coisa que a gente sofre muito, lógico que é importante viver o luto. Não estou dizendo para ninguém viver o luto. É muito importante que você converse, que você passe, que você sinta o sentimento de tristeza, de falta daquela pessoa. É importante sentir isso. Todo mundo tem um período, tem uma adaptação para isso. Mas a vida tem que continuar. A vida tem que continuar, porque as pessoas entraram nesse mundo e a certeza É que vão sair dele. é que vão sair dele. Agora, a única coisa que é muito difícil, eu já participei de alguns velórios assim que é muito difícil, é quando está muito contra a natureza. Esse meu primo, pô, 20 anos mais ou menos que ele tinha quando faleceu, se eu não me engano, uns 20 anos, Thiago. Caraca, foi muito pesado. Foi muito pesado, mas é o momento dele. Ele teve a vida dele, fez as coisas dele. O bom é ficar com os momentos felizes. Os momentos felizes. Isso a gente tem que gravar no coração e recordar de vez em quando. Eu não consigo lembrar do meu avô das dificuldades dele, cara. Eu só lembro das coisas boas. Meu avô, eu vou contar uma história do meu avô rapidinho, só pra vocês entenderem que doideira que o meu avô era. Meu avô era um cara, cara, Tira que esse ele... cara daí, Ivan. Ou coloque Deixa eu botar aqui. esse negócio aí Deixa eu colocar aqui. pra rodar aí. Enquanto você tá colocando isso daí, Fala aí Ivan, que eu vou colocar. o meu primeiro impacto com a morte foi a perda do meu vô. Meu sogro não. Meu vô. O sogro tá vivo, Meu sogro pô. tá vivo. Inclusive, eu estimo ele mais uns 20 anos, ou mais. Mas assim, foi o meu avô. Eu tinha 7 anos de idade. Então, se a gente parar agora para fazer uma reflexão, qual foi a sua primeira perda, né, na sua vida, de um ente querido, né? Quantos anos você tinha? Eu tenho uma amiga nossa lá que ela perdeu um irmão. E ela tá seguindo a vida. Sim. Segue a vida. Mas a irmã dela foi muito impactada com essa perda. E depois a perda do pai. E depois outras perdas. Então o luto permanece, né, na vida dessa pessoa. E depois disto desencadeou outros problemas. Então ela vive com o auxílio do remédio, sem o remédio, prejudica muito a integridade física, mental dela. Então, assim, o que isso pode causar, né? Pô, muita Eu coisa, fico cara. pensando o impacto que a nossa vida recebe quando a gente perde um ente querido, o que isso pode levar de nós, até onde a gente permite Sim. que seja levado, né? Passei por um processo que foi a perda da minha cunhada, né? Irmã mais nova das meninas, né? São em 5.
lá na casa da minha esposa, mas ela era a irmã mais nova, era a caçula, era agitada, era alegria pura, gostava de música, viveu muito bem a vida dela. Com 35 anos de idade ela partiu. Perdeu a luta, 35? perdeu a luta também para o câncer, deixou 2 crianças bem pequenininhas na época, né? E assim, foi e é uma dor incrível. Não tem como passar as datas, as festividades Sem e não recordar, recordar né? dela, né? E quando eu vejo isso, minha sogra até hoje, quando fala, meu sogro, né? Quando tocam neste assunto, a minha cunhada, quando tocam muito neste É assunto triste, por né, cara? muito tempo, não tem jeito. Pô, Tira delas sim. as lágrimas, as dores mais profundas, né? Minha esposa, ela sofreu e sofre muito do jeitinho dela, muito, até hoje. Só que eu consigo enxergar na minha esposa esse olhar de esperança, esse olhar de que a pessoa ainda continua viva em outro Sim. plano, numa outra esfera, né, que continua nos acompanhando e tal. E tem dias, sim, que eu já peguei alguns dias nesses longos anos, já fazem 10, está indo para 11 anos agora que ela se foi. É, inclusive aquele dia que nós estávamos, que eu falei sobre o Sim, Riquinho, sim. nós estávamos lá porque ela estava internada e estava nos últimos dias dela ali. Então, enfim, já notei sim que tem dias que a minha esposa acorda muito chorosa, coisa e tal, mas foram momentos bem distantes. Mas não quer dizer que ela não ame, que não goste, que não Sim, sente sim, sim, falta, né? sim. Mas que na mente É dela, normal, não, mas isso eu acho que é uma coisa normal, ainda mais quando é contra a natureza. A gente não espera que uma sim, pessoa morra com 35 anos, sim, mas o que que difere esse sentimento que a Lu tem de um problema real médico, é não seguir. A pessoa não consegue mais se alimentar, não está conseguindo mais trabalhar, não consegue mais sair da cama, não tem ânimo para nada. Essa precisa de ajuda. Vai ter esse momento de luto? Vai ter. vai ter. Na minha família, Mas ele precisa ser vencido, tem né? que ser vencido, o luto tem que passar, entendeu? Tem que deixar a vida seguir apesar disso, apesar disso. Tu ia Na contar a tua experiência aí, eu te Contar a cortei. experiência do meu avô, cara, posso Pode, voltar com a manda experiência ver. dele? Só uma experiênciazinha aqui que para não deixar passando, já que eu tô vivendo esse momento aqui de lembrança do meu avô, cara. O meu avô era tão bruto, gente. Ele era um baixinho português, mas ele era tão bruto que ele fez uma cirurgia, cara, um cateterismo. Já ouviu falar em cateterismo? Que a Sim. pessoa fura aqui no braço, né? E fica ali. E aí ele fez esse cateterismo, cara, e foi para casa. Melhorou, foi para casa, né? Mas ainda não estava 100% curado. Cara, sabe por que meu avô tem que ficar de repouso ali, recuperar? O que ele fez, cara? Ele tinha uma picape Williams, já ouviu falar das picape Williams? Ela não tava ligando, ele viu que o cara ia pra lavoura com a picape, ele tinha uma lavoura, né? Mas ele não. Ele deveria ficar repousando. O que ele fez? 6 horas da manhã, cara. Foi empurrar a picape para dar um tranco. Eu só tava ligando o tranco e foi empurrar. E, cara, aquilo parecia, cara, um chafariz, cara, de sangue. Eu falei, cara, como é que o cara pode fazer isso, cara? O meu avô, ele era o cara do movimento. Ele não parava. Eu raramente vi meu avô parado. Meu avô trabalhava, era energia. Eu olhava pro meu avô e eu só via energia, cara. O cara era impressionante, E cara. essas são as visões que a gente tem mesmo. Impressionante, cara. Meu avô Hugo tinha 7 anos, mas o que eu vivi já contei aqui em alguns episódios. Ele marceneiro de mão cheia, é um cara muito calado, mas muito intenso, né? O fim da vida dele foi muito difícil. Eu não consigo, até hoje eu nunca consegui conversar com meu pai a respeito para saber de que fato realmente ele faleceu. Mas eu me recordo que meu avô começou a cair muito dentro de casa, Sim. cair muito dentro da casa dele. Aí tinha horas que ele caía, puxava estante em cima dele, porque ele ia se segurar, ele era pesado, né? E eu descobri que meu avô era pugilista, cara. Meu avô já foi boxeador. E, enfim, então era um cara forte e tal. Cara, e o fim, né, que foi acontecendo, a dor que foi acontecendo, e quando a gente recebeu a notícia, eu sabia que meu avô estava internado. E quando eu recebi a notícia que ele tinha partido, o meu pai foi até a igreja onde nós estávamos aquele dia pela manhã, no domingo, e contou para algumas pessoas. E eu vi ele recebendo um abraço de algumas pessoas e vi meu pai chorando assim, na distância, né? E
algumas tias foram da primária foram ficar comigo. E eu lembro que aquilo me doeu muito, a perda do meu avô, Hugo. Então, assim, foram muitos anos sonhando com ele, foram muitos momentos desejando que ele estivesse com a gente, tal, um cara muito bacana, né? Eu lembro dele sentado à mesa, ele tinha o copo dele, tinha os talheres dele, tinha tudo o jeitinho dele, a mania dele, né? E isso tem algumas coisas que você, inconscientemente você traz para ti, né? Lá em casa, todo mundo sabe qual é o meu copo, meu prato, meus talheres e tal. Mas aí, e agora conversando aqui, eu falei, caraca, eu acho que eu herdei esse negócio dele, de ver. Ele tinha um copão maneiro assim, cara. Um copão maneiro, cara. E eu ficava com a raiva porque no copo dele cabia mais refrigerante do que no nosso. Ai, ai. Mas, enfim, são coisas que a gente gostaria de compartilhar. A gente assistiu também algumas outras reportagens aqui do Tadeu Schmidt falando, né? Sobre a importância de você vir, desempenhar uma boa vida, né? Viver um bom momento, ser bom para as pessoas, né? O mundo está carente de boas pessoas, de pessoas que são verdadeiras amigas, que se importa com o teu crescimento, que se importa com a tua vitória, com a tua felicidade, que vibra contigo, sim, né? Sim. O Ivan mandou um vídeo para mim essa semana falando do amigo 191, né? 191. É 191 ou 92? 192, 192, né? O amigo 192. Que é 192. Você tem esse amigo que é 192? Aquele cara que, poxa, às vezes você não vê, mas se você ligar, é na hora. Te atende na hora. Achei isso muito incrível. E aquele amigo, né? Aquela reflexão bacana de que o amigo você cultiva que está perto mesmo estando longe. Sim, né? Sim. Não, ainda que esteja longe, a amizade só aumenta. É isso mesmo. Só aumenta, pode, cara. Né? Cara. É que pode. E às vezes tu fica saudoso daquela pessoa, você lembra não sei o quê, daqui a pouco você encontra, parece que você estava com a pessoa. E aí entra agora, a gente sai desse assunto da perda, né, de deixar para trás, porque às vezes a gente acaba ficando para trás, né? O marco da vida de tal pessoa ficou naquele ano e você deu sequência, sim, né, na sua vida, e ela vai ficando ali para trás. É quem você vai carregando contigo, né, nesse período. Eu tenho um amigo que é meu amigo de infância, o William. A gente é amigo desde os... que nossas vidas se cruzaram aí desde os 6, 7 aninhos de idade. E por ironia do destino, meu pai era amigo do pai dele, de infância. Caraca, e trabalhavam que legal, cara. na feira. Só que depois eles se casam, as vidas tomam rumos diferentes, mas por fim das contas eles acabaram morando no mesmo bairro, só que em extremidades diferentes, e acabaram frequentando o mesmo lugar como religião. Então trouxe aproximação novamente. Juntou todo mundo. Juntou todo mundo de novo. Cara. E aí foi eu e o William seguindo essa amizade que segue mais aí de 30 anos, né, de amizade. Hoje o William mora lá em Salvador, na Bahia, né, em Brumado. E eu tenho outro amigo também, Tavinho, tem o Everton, que era ali desse nicho ali de amigos. E às vezes a gente fica meses sem se falar. Meses, Ivan, meses sem se falar. Mas quando pega para conversar, é bom demais. É aquelas horas que vão adentro e que a gente não percebe, demais, né? Então, se você tem esse amigo, essa amiga, que faz tempinho já que vocês não se falam, manda uma mensagem para ele nesse momento. Hoje mesmo vou mandar uma mensagem para o William e para esses meus outros amigos. Façam isso, reativem, né? Revivam, fortaleçam esses laços, né? Façam com que eles fiquem mais próximos, mesmo estando distante, porque é isso que a gente leva da vida, né? É isso que a gente leva da vida, a vida que a gente vive. É a única coisa que fica aqui. É os ensinamentos, é o que passou. Por exemplo, cara, o meu avô, eu lembro do meu avô, assim, todas as datas comemorativas, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia das Mães, Natal, Páscoa, todos, ele reunia a família todinha na casa dele, cara. E isso era um hábito dele. E ele era muito preocupado para isso acontecer. Eu lembro que era assim, sei lá, o churrasco ia acontecer
1h da tarde. Era 9h da manhã. Ele falou, você tem que acender a churrasqueira. Eu falei, pô, mas vai estar cedo, não. Vou lá com meu avô. Pô, ia lá, aí comia uva, ele comprava as caixinhas de uva lá. Tu falou da uva aquela vez. Cara. Toda vez que eu como uva, assim, eu lembro do meu avô. Meu avô não comprava uma uvinha pra comer, não. Ele comprava aquelas caixinhas de madeira lotadas de uva. Ele sempre foi um cara muito exagerado, mas marcou. Eu lembro de vários fatos do meu avô. Eu lembro que o meu avô, algumas vezes, ele passava na escola sem falar nada com ninguém. Na época não tinha comunicação direito, ele simplesmente me pegava na escola e vambora. Tem uma serrinha aqui que você faz o translado aqui de Petrópolis a Teresópolis, aí no meio dessa serrinha que conecta as duas cidades, meu avô pegava umas mercadorias, eu ia lá com ele, aí a gente ponhava melzinho, cara, você lembra do melzinho? Aqueles cordãozinhos assim, com própolis, ele comprava um monte, vai comendo aí, mano. Pô, era bacana. Muitas memórias boas do meu avô. É isso. Hoje o que ficou para alguns é a dor, né? Quantas pessoas nesse momento estão internando seus entes queridos, sem esperança se vão sair, né? Ou com a esperança de que vão sair, né? Quantas pessoas estão passando agora nesse momento confortando alguém que se partiu, né? E principalmente aqueles que estão vibrando pelo ente querido que está chegando a esta vida. Então, o episódio de hoje foi fazer com que as pessoas consigam perceber que ninguém está nesse mundo sozinho, né? A gente não nasce sozinho, porque a gente depende do médico, a nossa mãe está ali conosco. Sim. E quando a gente vai embora deste mundo, vai ter pelo menos um conosco lá naquele dia. Não tem caixão para dois. Não tem caixão para dois, exatamente, não existe caixão para dois. E sozinho em que sentido, né? O que você fez, o que você está deixando para trás, que vai fazer com que você tenha sido uma pessoa sozinha nesta vida ou acompanhada de diversas e outras vidas, né? Sim. Como tu disse aí, eu fico parando para pensar, Ivan, será que no meu velório vai ter essa carreata gigantesca de pessoas assim, caminhando e coisa e tal? Não sei, sinceramente não sei. Quantas pessoas você já influenciou? Quantas? Quantas pessoas você levou alegria? Quantas pessoas você levou tristeza ao invés de levar alegria? Às vezes você estava num dia mal, com a cabeça meio ruim e acabou falando besteira. Às vezes a pessoa nem te incomodou tanto assim, só que você reagiu de uma forma extravagante. Exato. Olha Então, como é importante levar uma vida boa. Leva uma vida leve. Tá muito estressado? Pensa aí. Recupera, que a Adriana usa aqui, ó. Recupera e ressuscita. Fala, Adriana, o pessoal tá muito cansado no exercício. Ela, não, recupera, ressuscita e vambora. Então tá estressado, tá nervoso, cara. As pessoas não têm culpa dos seus problemas. sim. Ela não tem culpa. Então, ó, leva uma vida leve, boa, alegre, feliz. E tá assim, né? E tá bem assim, né? Esse mundo de agora tá muito assim. As pessoas estão muito afloradas, estão muito aquecidas, elas estão perdendo a sua saúde emocional, racional. Sim. E explodindo muito fácil, né? Muito fácil. Ivan, chegou aquele momento, Ivan. Chegou aquele momento. E aí? Que chegue a palavra Que senha. chega a palavra senha. Para ver se esse episódio Chave. te prendeu até aqui, neste momento, para que você compartilhe conosco aí, nos nossos... lá, no comentário do YouTube. Agora eu pensei numa estratégia melhor aqui. Eu acho que a palavra tá muito fácil, tá muito conectada com o episódio, cara. E aí? E aí, vamos botar uma palavra que não tem nada a ver com o episódio para garantir que você veio até aqui, tu vai digitar uma palavra nada a ver lá. Paralelepípedo. Ó, abóbora e paralelepípedo. É isso mesmo. Digita lá então, ó, abóbora ou paralelepípedo e vai provar que você chegou até aqui. E agora me fala aí, como é que tá o luto? Você tá de luto? O que aconteceu na sua família? Tá sobrevivendo bem o luto? Tá com dificuldade? Comenta com a gente aí. Ó, pode procurar a gente, @Max
William Porto. William Porto ou @Ivan Cruz Oficial. Vai lá no direct, manda mensagem pra gente. Se você tiver essa coragem toda de se expor, você pode colocar nos comentários aqui. Não é todo mundo que é corajoso igual a gente, não. A gente coloca lá e bota a cara pra bater. Ó, quem quiser, compartilha com a gente. Tá E bom? se tem alguém aí que tem uma história legal, que gostaria de compartilhar para mais pessoas, histórias de superação, histórias aí que façam com que as pessoas enxerguem o mundo de uma forma diferente, pode também entrar em contato conosco, que vai ser um prazer ter o Pode Mais com Max e Ivan itinerante à sua casa ou no lugar que você melhor se encontrar. Exatamente. Não esqueçam, ó, compartilha, comenta e curte. Os 3 C. Curte, comenta e compartilha. É isso aí. E se inscreva no canal. Não esqueça disso. Se inscreva com você. Não, se inscreva e já é... Se inscreva já é o quarto. Brincadeira. Se inscreva já é o quarto. É os 3 C e o I. É isso aí, é isso aí. Então, ficamos por aqui com mais um Pode Mais com Ax. Ivan, E desejamos a vocês um excelente momento. Beijo no coração, gente. Até mais. Até mais.